confronto, Juca, tem sido muito... É o que eu falei, né? Faz assim... Ao mesmo tempo que deve fazer, sei lá, uns 7 anos que a gente não foi um Corinthians como favorito no confronto Palmeiras e Corinthians, faz bastante tempo que num pré-jogo a gente não fala o favorito da vez é o Corinthians. Mas nas últimas partidas, a mobilização do Corinthians, ela compensa a diferença que tem entre os times. E às vezes o Palmeiras entra no Palmeiras e Corinthians falando assim, vou entrar aqui, eu vou resolver normal, que nem fez no Brasileiro. Ganhou de 2-0, segurou, mas não é todo Palmeiras e Corinthians que vai dar pro Palmeiras fazer isso. Ainda mais neste Palmeiras e Corinthians, em que o Corinthians vai dar a vida, porque é tudo o que tem. Então, a mobilização é o ponto, é o X da questão. E às vezes, nessa era Abel, que já tem quase 5 anos, eu sinto que muitas vezes o Abel não consegue colocar em campo, ou o time do Abel, não sei como a gente coloca ali a divisão da culpa, eles não conseguem entender o peso do clássico para a torcida, em alguns momentos. Então, nesse Palmeiras e Corinthians, o que está em jogo, de novo, é se o Palmeiras, se o elenco, se o Abel, eles entendem o peso dessa partida. Porque, tudo bem, é a oitava de final da Copa do Brasil, o Palmeiras, como disse o Arnaldo, tem o Brasileirão e tem a Libertadores, mas esse é o tipo de jogo que faz o torcedor ficar um mês andando com a camisa na rua, zoando o vizinho, zoando o cara da faculdade, enfim, onde você vive. E esse é o tipo de jogo que o torcedor quer ganhar. Por isso que eu disse... Se fizesse uma enquete lá na porta do Allianz no sábado contra o Grêmio, eu tenho certeza que o torcedor ia falar, se eu quiser ganhar um jogo, mesmo que a gente fique longe do Cruzeiro, do Flamengo, do Brasileirão, você quer ganhar um jogo, quer ganhar do Corinthians. Porque esse é o tipo. E isso o Abel, em alguns momentos, o time do Abel, falha em reconhecer o tamanho dessas partidas. Lembra uma vez, vocês vão lembrar, jogou Palmeiras e São Paulo estava lutando contra o rebaixamento, o Palmeiras entrou com o time reserva. Sim. E tudo bem, no final deu certo. O Abel tem um plano. O Palmeiras no final foi campeão naquela época. Mas o torcedor ficou maluco, porque, é o jogo que você pode afundar. Né? Depois deu certo, no final do ano o Abel pôde falar que deu certo, mas então falta esses pontinhos, eu acho que o Abel ele tem que, espero eu, né, que ele e o time entendam o peso dessa partida. O Trajano Você chamou o Trajano, diga. Não, complementando isso que o Danilo está falando, talvez fosse o caso de separar só aquela cena do Lima Duarte, do filme do Moreira. É isso. Que ele fala para Marisa Hort e mandar para o Abel. E o Abel assistir aquela cena várias vezes. Aí ele vai sentir a importância de Corinthians e Palmeiras. Perfeito. Mauro, deixa eu fazer uma pergunta para você, que tem a ver com isso. Vamos que, nessa quinta-feira, tivesse um Flamengo e Fluminense na Copa do Brasil. Seria mais difícil para o Flamengo tomar a atitude que pode tomar, de poupar? Acho que sim, se por acaso a diretoria se pautasse pela rede social e pela gritaria dos torcedores que acham que tem que jogar com o mesmo time sempre. Mas se tiver personalidade e coragem, ia fazer o que tem que fazer. Mas você acha que no caso do Palmeiras... Eu acho que é o caso do Palmeiras. O Palmeiras, se for liberado pelo Corinthians, ele tem a Libertadores e o Brasileiro para disputar. O Corinthians não tem mais nada. O Palmeiras tem uma situação com certo conforto. Claro que perder para o Corinthians seria ruim, perder o Campeonato Paulista, mas, cara, você vai ter que fazer algumas escolhas. Imagina o Palmeiras, joga completo, passa pelo Corinthians, mas aí ele tropeça no Brasileiro, no final ele perde o campeonato por conta de 3, 4 pontos, aí vai lembrar, viu, aquele jogo lá, perdeu por Vitória, porque jogou com um time desfalcado, porque perdeu o jogo Copa do Brasil. Cara, é cobertor que não tem jeito. Eu acho que assim, mas essa decisão não tem que ser do Abel Ferreira nem do Felipe Luiz, tem que ser da Leila Pereira e do BAP. Para mim isso é decisão institucional. Sabe, os cartolas se protegem nessas horas e deixam o técnico à frente. Sempre. Eu acho que o BAP que não fala com ninguém, fala então com a Flamengo TV agora, faz uma entrevista rapidinha, BAP, deixa eu dar uma dica. Né, você é o cara da mídia, você me fala, sou um cara da mídia, vai lá. Conversa, bate bola rápida ali, 30 segundos até. BAP, e aí? Qual é a prioridade do Flamengo? É o brasileiro. Então pode jogar o time que for quinta-feira, o Felipe Luiz está à vontade, tem meu respaldo. Pronto, só isso. É só de falar isso. Vai falar? Não. Acho que não vai. Se falar, o Palmeiras até poderia fazer isso. É duro, né? Então, o que o Danilo foi falando, ele foi me convencendo. É por isso que essas coisas recentes... Peraí. Fala, Juca. Vamos lá. Queria só dar um título para esse programete do BAP na TV Flamengo, Mauro. Sim. BAP Bola. Aê! BAP e bota. Vamos criar esse negócio. Olha, Bom, vamos lembrar que numa decisão de campeonato, o Palmeiras já jogou com o time reserva contra o Corinthians na época do Felipão. Embaixadinha do... Porque tinha Libertadores ali. Foi uma decisão de Campeonato Paulista, certo? Não, porque sabia que não tinha como reverter o resultado.
Não, mas no primeiro Já tinha jogo... perdido o primeiro jogo. Mas ele foi com isso no primeiro jogo também. Né? Porque entre os jogos... Sim. Ele foi mexido nos 2 jogos. Então, eu acho que... senhor. Sim. Eu entendo os 2 lados. Essa situação mais recente ainda, que talvez permeie a era Abel, de não entender exatamente o peso de um jogo, um confronto. Aliás, o Abel, a gente fica falando, o Abel é um técnico novo. O Abel não viveu... Outro dia ele respondeu isso numa coletiva. Você chegou a ver? Ele deu uma letrinha? Eu acho que o Abel assiste a gente aqui. Eu acho que ele me mandou pra mim, eu acho. Não tô brincando. Mas, por exemplo, ele não viveu o Benfica e Sporting. Ele não viveu Panathinaikos e Olympiacos. Ele era técnico do PAOK e era técnico do Braga. Você entende? Sim. São coisas que às vezes extrapolam a racionalidade. Ele viveu como jogador, talvez, né? Sim, jogando, mas estou falando como comandante, para tomar alguma decisão em relação a essa coisa. E aí, é o que o Mauro falou, o Cartola, ele nunca, ou raramente, declara a preferência ou a prioridade, ele se esconde, ele se escora. E o treinador que hoje tem que lidar com maratona, ele fica nessa... Aí o que os clubes fazem, os mais ricos sobretudo? Armarem elencos muito grandes para, neste momento da temporada, exatamente nesse mês da temporada, o cara poder lidar com revezamentos, sem perder tanto a qualidade do time. Mas tem alguns caras que são insubstituíveis e tudo mais. Eu imagino que, vamos lá, vamos fazer um exercício contrário. Se o Palmeiras tivesse vencido o Paulista diante do Corinthians, talvez o Palmeiras nessa situação agora, nesse ano, ele fala assim, cara, eu vou mergulhar aqui na Libertadores e no Brasileiro e vou colocar um time alternativo. Mas ele perdeu. E aí, ele perdendo, ele completou um ano sem vencer campeonatos. E aí vai acumulando algumas situações. E aí, nessa situação específica, acho impossível o Palmeiras tomar tal decisão de entre o Barradão contra o Vitória no final de semana e a Neoquímica Arena, ele priorizar o Barradão. Não fará isso. Aqui, ó, temos os times, hein? Temos os times aqui, Juca, rapidinho. Fala. Por favor. Vai lá. Time do Palmeiras no jogo da embaixadinha do Edilson. Pode falar. Marcos, Arce, Roque Júnior, Kleber e Júnior. Rogério, Zinho e Alex. Paulo Nunes, Oséias e Ivair. Esse da embaixadinha. Técnico Filipão. Da embaixadinha. Jogo da embaixadinha. E o jogo anterior. O jogo da embaixadinha. Então, mas isso foi depois da Libertadores. O jogo anterior, o primeiro da final, é quando o Filipão coloca os reservas. Aí toma uma tunda. O jogo da embaixada, os caras entraram de cabelo verde. Aí tem a escalação daquele primeiro jogo, foi Sérgio, Rodrigo Tadei, Kleber, Aguinaldo e Rubens Júnior. Roque Júnior, Galeano, Pedrinho e Jackson. Nossa Senhora. Edmilson e Evair. Entenda que literal, até o goleiro reserva. Até o goleiro. Então, o Palmeiras rifou até o goleiro. Paulista, até o goleiro. Né? Foi isso que eu Muito bem. ponderei.